Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E diante de tantos conflitos que nós estamos vendo entre Rússia, Ucrânia, a maldade, a corrupção, a violência, a maneira como as pessoas estão lidando com tudo isso, isso faz a gente pensar não só na guerra de outros países que também nos afetam e afetam muito, mas em como nós lidamos no nosso dia a dia com as nossas posturas, com as nossas falas, com as nossas decisões. Eu fiquei pensando sobre isso. E tem um texto da Palavra de Deus que fala sobre isso e que também se tornou uma frase de efeito, algo que muitas pessoas dizem. Aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. E esse texto está lá em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Não dê lugar aos seus impulsos da carne, às suas paixões, às suas vaidades, ao seu orgulho, porque quanto mais nós semeamos levados por esse tipo de sentimento, é isso que nós vamos colher. Se nós semearmos levados pela inveja, é isso que nós vamos colher. Se nós semearmos levados pelo orgulho, é isso que nós vamos colher. Se nós semearmos levados pela ganância, é isso que nós vamos um dia colher. Mas se nós nos deixarmos levar pelo Espírito e semearmos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que tem boa fama, tudo aquilo que faz o bem ao outro, se nós nos deixarmos levar pelas coisas do Espírito e semearmos no Espírito uma vida de amor, de gratidão, uma vida de louvor, de adoração, uma vida que segue os princípios da palavra de Deus, uma vida que segue o caráter de Jesus Cristo, que amava incondicionalmente, que nos ensinou a amar incondicionalmente. Se nós semearmos nessa direção, se nós entendermos que devemos orar pelas pessoas que nos perseguem, que nós devemos abençoar essas pessoas e não maldizê-las, eu sei que não é fácil, é uma tarefa difícil. Muitas vezes nós somos levados pela carne mesmo. A gente quer que a nossa justiça própria, os nossos direitos sejam levados em consideração, que de todo não é errado. É errado quando eu faço isso por ganância, quando eu faço isso pela minha justiça própria, quando eu faço isso sem esperar que a manifestação da justiça e da bondade de Deus venham sobre aquela determinada situação. Por causa da ganância, do medo, do orgulho e da vaidade, é que nações entram em guerra. E aquilo que eles estão semeando um dia, eles vão colher. E nós? O que nós temos semeado? O que os teus lábios têm semeado? Quais são as palavras que têm saído dos teus lábios? São palavras de bênção ou palavras de maldição? Você tem abençoado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem se abençoado? Quando você olha para si mesma, quando você olha para si mesmo no espelho, o que você diz acerca de si mesmo? O que você semeia acerca de si mesmo? O que você tem semeado acerca da sua casa,
acerca do seu marido, acerca dos seus filhos, o que você tem semeado acerca dos seus bens, quais são as palavras que têm saído dos seus lábios, porque aquilo que a gente semear é aquilo que a gente vai colher. Quais têm sido as suas ações? Você tem ajudado as pessoas? Você tem ouvido as pessoas? Você tem se importado com elas? Como tem sido o nosso proceder nesses dias? Esses dias eu ouvi uma frase que eu fiquei pensando e me entristeceu. Alguém escreveu assim: puxa, nós pensamos que depois de tanto tempo de pandemia, ao sairmos dela, nós nos tornaríamos pessoas melhores. Mas nós saímos de uma pandemia dentro de uma guerra. Saímos não, nós ainda estamos saindo dela, né? Mas nós estamos saindo de uma pandemia e estamos presenciando uma guerra. Parece que as pessoas não aprenderam nada. E nós? Aprendemos alguma coisa? Talvez os governantes das nações, não. Mas eu e você, nós aprendemos alguma coisa com essa pandemia? Aprendemos a graça, a bondade, a misericórdia, a empatia? Aprendemos? Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele ensina para nós como vivermos uma vida semeando no Espírito e colhendo para a eternidade. Que possamos aprender com Ele a semear no Espírito e colher para a vida eterna. E como diz o texto da palavra, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. E tem um texto um pouco antes, um versículo um pouco antes, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desanime, porque talvez você seja alguém que tem feito o bem há muito tempo e ainda não conseguiu ver esse bem voltando para você. Talvez você ainda não tenha experimentado a colheita de tudo aquilo que você semeou. Continue semeando. Continue semeando graça, bondade e misericórdia. Se você não desanimar, um dia você verá essa colheita. Eu creio. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos ajude a semearmos no Espírito e não na carne. Semearmos para a eternidade, não para aquilo que é temporal, aquilo que se perde, aquilo que acaba. Não semearmos para a vaidade, o orgulho, a maldade, mas semearmos aquilo que é graça, bondade, misericórdia, e que um dia nós possamos experimentar a colheita de tudo isso, que isso possa vir sobre nós, de forma a nos abençoar, de igual forma, com graça, bondade e misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe as suas escolhas, que nós possamos ter um padrão de comportamento que semeie para a eternidade. Um dia nós colheremos, em nome de Jesus. Nós nos vemos na semana que vem, para mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe, até semana que vem.